Naquela manhã de sol a pino, eu cruzava o tapetão da BR no comando da minha Scania P360 verde, sem nem imaginar o que o destino tinha guardado para aquela puxada. O trecho estava calmo, mas o clima pesou quando o giroflex brilhou no retrovisor e a autoridade resolveu bater de frente. PRF. Tentou-se crescer, mas não sabia que a caminhoneira era ex-federal. Cê tá doido? O que aconteceu naquele acostamento foi algo que eu nunca vi em todos os meus anos de estrada. Foi uma reviravolta de deixar qualquer um de queixo caído. Uma lição de respeito que mudou minha visão sobre quem a gente carrega na cabine. Só quem é caminhoneiro raiz e tem o diesel no sangue vai entender a força desse segredo. O pé de ferro estava cravado, e o ronco da minha Scania P360 verde ecoava como música enquanto eu vencia a subida. De repente, um carro de passeio, desses que acham que o tapetão é pista de corrida, cortou a minha frente sem sinalizar e freou brusco. O grito dos pneus no asfalto quente da BR foi o sinal de alerta. Segurei o volante com força, sentindo a vibração subir pelos braços, e joguei a reduzida no tempo certo. A bicha segurou firme. A frente verde mergulhou levemente, mas não deixou o rabo abanar. "Cê tá doido?" Gritei sozinho na cabine, o coração martelando contra as costelas enquanto o motorista imprudente sumia no horizonte. Respirei fundo, sentindo o suor escorrer pela têmpora. Aos 36 anos a gente já viu de tudo nessa vida de trecho, mas o susto nunca deixa de ser real. Recostei no banco, ajeitando a postura, e deixei o corpo relaxar conforme o ritmo da viagem voltava ao normal. O sol de 10 da manhã batia de lado, fazendo a pintura verde da Scania P360 brilhar tanto que chegava a ofuscar a vista de quem vinha no sentido oposto. É uma máquina diferenciada, minha fiel companheira de todas as horas, sempre impecável, brilhando como se tivesse acabado de sair da linha de montagem. Abri um pouco o vidro, deixando o vento morno da BR invadir a cabine, trazendo aquele cheiro de asfalto e mato seco. No porta-copos, o cheiro de café novo que passei antes de sair do último posto ainda dominava o ambiente. Dei um gole generoso, sentindo o calor despertar o resto dos meus sentidos. Olhei pelo retrovisor e vi a imensidão da carga lá atrás, seguindo cada movimento meu com obediência. É nessa hora, quando o perigo passa e o silêncio da estrada se instala, que a gente entende o que é liberdade. Não tem patrão buzinando no ouvido, só eu, Deus e o destino. Mas hoje, o ar parecia mais denso. Sabe quando você sente um formigamento na nuca? Um aviso silencioso de que o dia não vai ser apenas mais uma puxada de rotina? Eu olhava para o horizonte infinito daquela BR e, por mais que o céu estivesse azul, sem uma nuvem sequer, algo me dizia que a próxima parada mudaria o rumo da minha história. Olhei para o relógio no painel, a luz refletindo nos mostradores analógicos da Scania P360. Cruzei com um colega de profissão que vinha descendo, dei um toque na buzina, e ele respondeu com o cristal baixo, sinalizando que o trecho adiante estava limpo. Mas limpo de quê? De acidente ou de alma? O asfalto parecia me convocar para algo maior. Eu, Jaconias, um homem que já rodou esse Brasil de ponta a ponta, sentia o peso de uma expectativa que não sabia explicar. A solidão da cabine, que geralmente era meu refúgio, hoje parecia ser apenas o palco para um encontro que já estava escrito nas estrelas do asfalto. Reduzi a velocidade ao avistar a placa de um posto de parada a 5 quilômetros. Meu estômago deu um nó, não de fome, mas de intuição. Eu precisava encostar, não só para conferir a amarração da carga, mas porque o destino estava me puxando pelo braço. O brilho verde da Scania cortava o vento, imponente, enquanto eu me preparava para o que estava por vir. O "cê tá doido" da manhã era só o começo. O verdadeiro choque ainda estava escondido atrás da próxima curva da BR. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O sol já estava no pino, castigando o asfalto e fazendo aquela miragem de água aparecer lá no fim do tapetão. Eu senti que a minha Scania P360
Estava pedindo um descanso e eu também precisava esticar as canelas e jogar uma água no rosto. Avistei de longe a placa do Posto Esperança, um lugar que todo mundo no trecho conhece por ser o porto seguro das mulheres de fibra que encaram a BR na raça. Entrei no pátio devagar, sentindo o peso da carga e o orgulho de pilotar aquela máquina verde que brilha mais que esmeralda sob a luz do dia. Estacionei com precisão, puxei o maneco e ouvi aquele suspiro do ar saindo, como se a própria Scania P360 estivesse dizendo que o dever estava sendo cumprido. Desci da cabine e o calor veio de encontro ao meu rosto, mas o movimento ali estava bom. Muita gente de bem, famílias e os parceiros de profissão encostados nos cargueiros. Fui direto pro balcão tomar aquele café preto que a gente só encontra na beira da estrada, forte o suficiente para despertar até pensamento que já morreu. Foi quando eu vi ela, sentada num banco de madeira, com uma mala pequena aos pés. Estava uma mulher que parecia não pertencer àquele cenário de graxa e poeira, e ao mesmo tempo parecia dominar tudo ao redor. Ela tinha uma postura impecável, as costas retas e um olhar que parecia atravessar a gente. Não era uma caroneira qualquer, dessas que ficam à toa no trecho. Tinha algo nela, uma firmeza, uma autoridade silenciosa que me deixou com uma curiosidade extrema. Eu, Jaconias, com meus 36 anos de estrada e muita malícia no lombo, senti um estalo no peito. Sabe quando o santo bate e a intuição grita que tem algo ali que você precisa entender? Pois é, você tá doido. O clima mudou na mesma hora. Aproximei com respeito, porque no meu caminhão a educação vem antes do motor. Ela me olhou de volta e aqueles olhos pareciam ler a minha alma. Perguntei se ela estava de passagem ou se estava esperando algum parceiro. Ela me respondeu com uma voz calma, mas firme, dizendo que precisava seguir viagem para o sul, mas que o transporte que ela esperava tinha dado para trás. Ela não reclamou, não fez drama, apenas constatou o fato com uma dignidade que me impressionou. Fiquei ali, remoendo aquela vontade de ajudar. Olhei para fora e vi minha Scania P360 verde esperando, imponente. Pensei comigo que não custava nada oferecer o carona. Afinal, eu também estava descendo e a estrada é lugar de estender a mão. Quando ofereci o banco do carona, ela me analisou por alguns segundos, como se estivesse checando meu QRA e minha ficha completa só pelo olhar. Depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, ela aceitou. O nome dela era Lorena. Enquanto a gente caminhava em direção ao bruto, percebi que ela não olhava para o chão. Ela vigiava o horizonte, os carros que passavam, o movimento dos fardados no posto. Aquilo me acendeu um alerta. Que tipo de mulher anda com aquela vigilância toda? Ela subiu na cabine da minha Scania P360 com uma agilidade que não condizia com a imagem de uma viajante comum. Sentou-se e antes mesmo de eu dar a partida, ela já tinha passado o cinto e conferido os retrovisores do lado dela. Eu dei a partida e o motor da Scania P360 roncou grosso, trazendo aquela confiança de volta. Saímos do Posto Esperança e voltamos para o tapetão da BR. O sol continuava brilhando forte, mas agora o silêncio dentro da cabine era diferente. Não era um silêncio vazio, era carregado de perguntas que eu ainda não tinha coragem de fazer. Lorena olhava fixamente para a estrada, e eu podia sentir que ela carregava uma história pesada, talvez mais pesada que a carga que eu estava puxando lá atrás. Cada quilômetro que a gente rodava, minha curiosidade só aumentava. Eu tentava puxar um assunto leve, falava do clima, da condição do asfalto, mas ela respondia o necessário, sempre com aquela precisão de quem sabe exatamente onde está pisando. Eu olhava pelo canto do olho e via que ela não relaxava totalmente no banco. Ela estava ali, mas parecia pronta para entrar em ação a qualquer momento. Cê tá doido? Eu nunca tinha levado ninguém assim na minha vida. A sensação de liberdade que eu sinto quando estou na minha Scania P360 verde hoje estava misturada com um mistério que me deixava inquieto. Quem era aquela mulher? O que ela estava escondendo atrás daquele olhar de quem já viu muita coisa que o cidadão comum nem imagina? Eu sabia que aquela viagem não seria apenas mais uma entrega. O destino tinha colocado Lorena no meu caminho por um motivo, e eu sentia que, antes de chegarmos ao sul, a BR iria cobrar o preço desse segredo. O asfalto ia passando debaixo dos pneus e a tensão ia crescendo devagar, como uma subida de serra que a gente pega carregado.
Eu olhava para o painel, conferia a pressão, o óleo, tudo certo com a máquina, mas o meu coração de botina velha dizia que o desafio não ia ser mecânico. Lorena finalmente quebrou o silêncio e perguntou há quanto tempo eu rodava naquela região. Quando eu respondi, ela deu um sorriso de canto, quase imperceptível, e disse que a BR guarda muitos segredos de quem acha que manda nela. Aquilo me arrepiou. Eu não sabia se estava levando uma passageira ou um anjo da guarda, ou quem sabe alguém que ia me colocar no meio de um turbilhão que eu não estava preparado para encarar. Mas agora já foi, o pé já estava no pedal, e a Scania P360 não nega fogo. O que quer que estivesse por vir, a gente ia encarar de frente, sob a luz desse sol que não deixa nada escondido por muito tempo. O sol de meio-dia não dava trégua, e o asfalto da BR parecia querer derreter debaixo dos pneus da minha Scania P360. O brilho verde da lataria cortava o vento com uma elegância que só quem ama o trecho entende. Eu estava ali, com as mãos firmes no volante, sentindo cada vibração do motor que roncava macio, mas meus olhos vira e mexe escapavam para o banco do carona. Lorena não era uma passageira qualquer. Cê tá doido, o jeito que ela se acomodou na cabine já mostrava que ela não estava ali para passear. Nos primeiros quilômetros, ela ficou em silêncio, mas não era aquele silêncio de quem está com vergonha ou medo. Ela estava escaneando tudo. Vi quando os olhos dela percorreram cada botão do painel, o rádio amador, o tacógrafo e até a forma como eu trocava as marchas. Ela não olhava para as árvores ou para as plantações que passavam voando. Ela olhava para os retrovisores com uma frequência que me deixou intrigado. Parecia que ela estava conferindo se alguém vinha na nossa bota ou se eu estava mantendo a distância certa dos outros brutos. A conversa começou devagar, mas logo o tom mudou. Ela não me perguntou se a viagem ia demorar ou se o banco era confortável. Ela me perguntou qual era o limite de peso por eixo que a balança daquele trecho da BR estava aceitando e se a fiscalização ali costumava ser mais rigorosa com a nota fiscal ou com o estado dos pneus. Eu respondi meio surpreso, e ela emendou, perguntando se eu sabia o posicionamento exato das câmeras de monitoramento nos próximos 10 quilômetros. Aquilo me deu um estalo. Que tipo de civil sabe perguntar sobre monitoramento tático de rodovia? Eu dei um gole no meu café que já estava ficando morno e tentei sondar o terreno. Falei que ela entendia bem de estrada para quem estava só de passagem. Ela deu um sorriso de canto, aquele tipo de sorriso de quem sabe muito mais do que diz, e comentou que a BR é um organismo vivo, que se você não souber ler os sinais dela, ela te engole. Falou com uma propriedade, com uma autoridade que parecia que ela era a dona daquele asfalto todo. Cê tá doido? O tom de voz dela não tinha hesitação. Era uma voz acostumada a dar ordens e a ser obedecida. Enquanto a Scania P360 vencia uma reta infinita, Lorena apontou para um recuo no acostamento, uns 200 metros à frente. Ela disse que aquele era um ponto cego excelente para uma abordagem rápida, mas péssimo para quem precisava de visibilidade de fuga. Eu gelei. Olhei para ela e vi que ela não estava brincando. Ela estava analisando a geografia da estrada como se estivesse em um campo de batalha. Perguntei se ela trabalhava com logística ou algo do tipo, tentando ser discreto. Ela só disse que já tinha passado muito tempo da vida dela garantindo que a lei fosse cumprida, mesmo quando a lei parecia não ter força. O clima dentro da cabine ficou denso, mas de um jeito bom, sabe? Uma tensão que te deixa alerta. Eu sentia que estava levando uma pessoa poderosa ali do meu lado, alguém que carregava um segredo maior que a minha carga. Cada vez que a gente passava por um posto da PRF, ela ficava ainda mais atenta. Ela não se escondia, pelo contrário. Ela mantinha a postura reta, o queixo erguido, como se estivesse pronta para o combate se fosse necessário. Em um certo momento, um carro de passeio começou a costurar o trânsito de forma perigosa bem na nossa frente. Eu já ia meter a mão na buzina, mas Lorena colocou a mão suavemente no meu braço. Ela disse para eu manter o ritmo, que aquele tipo de imprudência geralmente escondia algo mais e que não valia a pena chamar atenção naquele momento. A voz dela era um comando calmo. Eu obedeci na hora, sem nem questionar. Ali eu tive a certeza. Lorena não era uma fugitiva e muito menos uma caroneira perdida. Ela era a autoridade em pessoa, mesmo sem farda, mesmo sem distintivo à mostra. A gente seguiu assim,
com o sol batendo forte e a Scania P360 brilhando no tapetão. Eu comecei a contar algumas histórias das minhas puxadas antigas, tentando quebrar o gelo. E ela ouvia tudo com uma atenção quase profissional. Ela me perguntou sobre as áreas de sombra de sinal de rádio naquela região e se eu já tinha tido problemas com piratas do asfalto. As perguntas dela eram cirúrgicas. Ela queria saber os horários de troca de turno da polícia e quais eram os postos onde o movimento de fardados era maior. Eu sentia uma mistura de admiração e medo. Admiração pela força que ela exalava e um medo respeitoso de estar envolvido em algo que eu não entendia completamente. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me senti tão seguro dirigindo meu bruto. Era como se nada de ruim pudesse acontecer enquanto ela estivesse ali. A autoridade silenciosa dela preenchia cada espaço da cabine, desde o teto até o tapete. O dia continuava lindo, um azul de doer os olhos, e o verde da minha Scania P360 parecia ganhar ainda mais vida. Mas por dentro, eu já não era mais o mesmo Jaconias que tinha saído de casa. A presença daquela mulher estava mudando o peso da viagem. Eu olhava para a frente, para o horizonte que não terminava nunca, e pensava no que ela tinha dito sobre a estrada guardar segredos. O maior segredo de todos estava sentado bem ali, do meu lado, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade ia aparecer com a mesma força desse sol de rachar que nos acompanhava na BR. Cada gesto dela, desde o modo como ela segurava a alça da porta até a forma como ela observava os outros motoristas, confirmava que eu estava diante de alguém diferenciado. Ela era ex-agente, ou talvez ainda fosse algo que eu nem conseguia imaginar. O que importava era que a jornada estava apenas começando, e a curiosidade que me corroía por dentro era o combustível que me fazia querer acelerar mais e descobrir quem era, de fato, aquela caminhoneira de alma policial que o destino jogou no meu caminho. Cê tá doido? O trecho hoje estava com um sabor de mistério que eu nunca tinha provado em todos esses meus 36 anos de vida. E o melhor de tudo é que o dia ainda tinha muito chão pela frente. O sol continuava firme, castigando o asfalto da BR, mas dentro da cabine da minha Scania P360 verde, o clima tinha mudado completamente. A gente já tinha deixado a zona urbana para trás faz tempo, e agora o que se via era só aquele mar de pasto e plantação sumindo de vista, uma paisagem rural que parece que não tem fim. O ronco do motor era aquele barulho sagrado, sabe? Aquele som que faz a gente sentir que tá tudo sob controle, um ritmo constante que ajuda a gente a pensar na vida. Mas no banco do carona, a Lorena parecia estar em outro lugar. Ela olhava para fora, mas eu sabia que os olhos dela estavam enxergando era o passado. Eu notei que ela mexia sem parar num sinalzinho no dedo anelar, aquele jeito de quem usou aliança por muito tempo e agora sente falta do peso, ou talvez sinta o alívio de não ter mais aquela marca. Tomei coragem e, com todo o respeito do mundo, perguntei se ela tinha deixado alguém importante para trás naquela correria pro sul. Ela deu um suspiro longo, daqueles que parece que a pessoa tá tirando uma tonelada de cima do peito, e me olhou de um jeito que me atravessou. Ali a máscara de autoridade dela deu uma trincada, e eu vi a mulher que estava sofrendo de verdade por trás daquela postura de ferro. Ela começou a contar, com a voz meio embargada, que a vida dela nem sempre foi aquela dureza que eu vi no posto. Ela disse que tinha um noivo, um sujeito que era peixe grande na corporação, um homem com muita influência e um cargo de comando que fazia muita gente tremer na base só de ouvir o nome. Ela me contou que no começo era tudo mil maravilhas, o cara era um cavalheiro, mas o poder sobe pra cabeça de quem não tem caráter, cê tá doido. O sujeito começou a querer mandar em cada passo que ela dava, como se ela fosse uma peça de carga que ele podia despachar pra onde quisesse. E o pior foi quando ela resolveu que não ia mais aceitar aquele cabresto na alma. Lorena me descreveu uma cena que me deu um nó no estômago e fez o sangue subir pra cabeça. O cara usou a farda e o distintivo para humilhar ela na frente de todo mundo. Inventou mentiras absurdas. Tentou manchar a carreira que ela tinha construído com tanto suor e dedicação. Ele fez de tudo para ela se sentir pequena, para ela achar que sem ele, ela não era ninguém na face da terra. Ele usou a máquina pública, as amizades que ele tinha na corporação e até a influência da PRF para cercar ela de um jeito que ela se sentiu uma criminosa sem ter feito nada de errado. Era uma traição dupla, sabe? Traição do amor e traição da confiança que ela tinha na justiça que ela mesma defendia.
Eu ouvia tudo aquilo segurando o volante da minha Scania P360 com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. Me deu uma revolta, uma vontade de fazer alguma coisa ali na hora, mas eu era só o motorista entregando frete. Falei para ela que homem que se cresce em cima de mulher usando cargo é o tipo mais covarde que existe no trecho, pior que pirata de asfalto. Ela concordou com a cabeça e disse que foi por isso que ela resolveu largar tudo, pegar a estrada e cair no mundo, para se reencontrar e para mostrar que ele não tinha vencido a guerra. O tom emocional ali dentro subiu de um jeito que o ar parecia pesado, carregado de eletricidade. Eu sentia a dor dela como se fosse minha, coisa de quem também já levou rasteira da vida. A gente cruzava aquelas retas infinitas, o céu azul de um lado a outro sem uma nuvem para contar história, e parecia que a imensidão lá fora estava tentando curar o que estava quebrado aqui dentro da cabine. Ela disse que nunca imaginou que ia acabar num caminhão contando a vida para um estranho como eu, mas que tinha algo em mim, no meu jeito de tratar a Scania P360 e de respeitar a BR, que fez ela sentir que podia confiar. Cê tá doido? Aquilo mexeu comigo demais, me deu um nó na garganta. Eu, com meus 36 anos, já levei muita carga pesada nessa vida, mas o desabafo daquela mulher pesava mais que qualquer bitrem carregado de soja na subida da serra. Eu olhava pelo retrovisor da minha máquina verde e parecia que eu estava vigiando a retaguarda dela agora, como se eu fosse o escudo dela contra esse passado maldito. A gente não era mais só motorista e caroneira. Tinha uma irmandade ali que nasceu no meio do asfalto, no calor da conversa sincera. Ela me contou que ele ainda devia estar procurando por ela, possesso porque não conseguiu quebrar o espírito dela. Lorena tinha certeza de que ele estava usando os contatos dele para tentar rastrear onde ela poderia estar escondida. Por isso ela estava tão atenta em cada parada. Por isso ela analisava cada viatura da PRF que a gente cruzava no sentido oposto. Cada giroflex que eu via lá na frente, mesmo que fosse longe, eu sentia o corpo dela retesar no banco, os músculos ficando rígidos. Ela tinha um medo real de que o braço longo e sujo dele alcançasse ela ali, no meio do nada. E eu, no comando da minha Scania P360, só pensava que ninguém ia encostar um dedo nela enquanto eu tivesse com a mão no câmbio. A gente seguiu viagem num silêncio novo agora, um silêncio de quem compartilha um segredo pesado. A paisagem ia mudando, o sol começava a baixar um pouco, perdendo aquela força do meio-dia, mas a luz ainda era forte o suficiente para mostrar cada detalhe daquela estrada que ela conhecia tão bem, mas de um jeito completamente diferente do meu. Eu percebi que a autoridade que eu sentia nela vinha da sobrevivência pura. Ela tinha sido forjada no fogo da humilhação, e agora era puro aço temperado. Eu olhei para Lorena e falei, com toda a firmeza que um caminhoneiro raiz tem, que no que dependesse de mim e da minha Scania P360 verde, a gente ia levar ela para onde ela precisasse chegar, nem que eu tivesse que atravessar o país sem parar. Ela me deu um sorriso verdadeiro dessa vez, um sorriso que iluminou a cabine mais que o próprio sol lá fora. Foi um momento de paz no meio da turbulência, mas a gente sabe que no tapetão da BR, nada é garantido. E a calmaria, geralmente, é o aviso da tempestade que vem vindo. Mal eu acabei de falar, vi lá na frente, depois de uma curva suave, uma movimentação que não me cheirou bem. Tinha uns cones de sinalização espalhados e uma viatura parada atravessada no acostamento. Meu peito deu um salto e eu senti o clima fechar na hora. A história dela estava prestes a bater de frente com a realidade do trecho, e eu não sabia se a gente estava pronto para o que o destino tinha colocado na nossa frente. O sol de meio-dia estava de rachar o coco e o brilho na lataria da minha Scania P360 verde chegava a ferir os olhos de tanta luz que refletia. Eu vinha mantendo um ritmo bom no tapetão da BR, mas o meu peito começou a avisar que a moleza estava acabando. Lá na frente, depois de um retão sem fim, as placas começaram a anunciar: fiscalização a 500 metros. O posto da PRF estava logo ali, imponente, com aquele telhado que a gente conhece de longe e que faz muito marmanjo tremer na base mesmo estando com tudo em dia. Senti o clima mudar dentro da cabine na mesma hora. A Lorena, que estava começando a relaxar depois do nosso desabafo, deu aquela encolhida no banco. Não foi um movimento de quem está devendo, sabe? Foi algo mais calculado, como se ela estivesse tentando diminuir a silhueta dela contra o vidro.
Um jeito de passar despercebida sem chamar a atenção de quem está de vigia lá fora. Ela ajeitou o boné, baixou um pouco a aba e fixou o olhar no horizonte. Mas eu percebi que os dedos dela estavam apertando a alça da porta com uma força que deixava as juntas brancas. Eu reduzi as marchas da Scania P360 devagar, deixando o freio motor trabalhar naquele ronco grosso que ecoa no peito. Passei na frente do posto em velocidade de cruzeiro, bem mansinho. Tinha 2 federais lá fora, um com a prancheta na mão e outro com o braço apoiado na cintura, de olho em quem subia e em quem descia. Um deles olhou bem no fundo dos meus olhos e depois varreu a cabine com o olhar. Senti o suor escorrer frio pelas minhas costas, mesmo com o ar-condicionado no talo. Cê tá doido, o silêncio ali dentro parecia que ia explodir. Quando a gente finalmente passou pela área de cones e voltou a ganhar velocidade, eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Mas a Lorena não relaxou. Ela continuou olhando pelo retrovisor do lado dela com uma atenção de dar medo. Ela comentou, com uma voz bem baixinha e firme, que o posicionamento daqueles oficiais estava estranho. Ela disse que quando o oficial da direita fica com a mão daquele jeito perto do rádio, é porque ele recebeu algum alerta de placa ou de característica de veículo. Eu perguntei como ela sabia daquilo com tanto detalhe, e ela me olhou de um jeito sério, dizendo que conhecia aquelas leis e aqueles procedimentos melhor do que eu podia imaginar, porque ela mesma já tinha escrito muitos daqueles manuais de abordagem. Aquilo me deu um choque. Eu sabia que ela tinha autoridade, mas ouvir que ela ajudou a criar o jeito que a polícia trabalha me deixou com a cabeça a 1000 por hora. A curiosidade extrema estava me corroendo, mas eu não tive tempo de perguntar mais nada. Olhei pelo retrovisor central da minha Scania P360 e meu coração errou a batida. Lá atrás, bem no fundo da imagem, vi a viatura da PRF saindo do acostamento com o giroflex desligado, mas vindo numa velocidade de quem quer alcançar alguém rápido. Eles não ligaram a sirene, mas estavam colados no nosso rastro, mantendo uma distância de uns 200 metros, só observando. O perigo agora era palpável. Eu perguntei para Lorena se ela achava que era por causa dela, e ela confirmou com a cabeça, dizendo que o ex dela não ia deixar ela escapar tão fácil daquele cerco. O desgraçado devia ter jogado o QRA dela ou alguma descrição no sistema, e agora a gente estava marcado na BR. A tensão só ia subindo. Eu tentava manter a mão firme no volante, mas sentia a vibração da estrada subindo pelas minhas pernas. A Scania P360 parecia sentir o meu nervosismo. O motor roncava firme, mas eu sabia que se eles resolvessem dar a ordem de parada, eu ia ter que encostar o meu bruto. Lorena me disse para não mudar o ritmo, para não dar na cara que a gente estava nervoso, porque qualquer freada brusca ou mudança de faixa ia ser o gatilho que eles precisavam para fechar a gente. A gente rodou assim por uns 10 quilômetros que pareceram 10 anos. A viatura ali como uma sombra, uma assombração no meu retrovisor. Eu olhava para aquela máquina verde e pensava no suor que foi para conquistar tudo aquilo. E agora eu estava no meio de um jogo de gato e rato que eu não sabia como ia terminar. O sol continuava brilhando lá fora, mas para mim parecia que o mundo estava ficando escuro. Lorena começou a me dar instruções técnicas de como reagir se eles fizessem a abordagem. Ela falava com uma calma que me assustava, explicando onde eu deveria colocar as mãos, como eu deveria falar e o que eu não deveria dizer de jeito nenhum. Ela estava se preparando para o confronto, e eu percebi que ela não ia se entregar sem lutar. A identidade oculta dela estava começando a vir à tona com uma força que me deixava impressionado. De repente, a viatura acelerou e emparelhou com a Scania P360 do meu lado esquerdo. O oficial do carona baixou o vidro e ficou olhando para dentro da nossa cabine por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Ele olhou para mim, depois olhou fixamente para a Lorena. Eu não desviei o olhar, mantive o foco na estrada, mas sentia que o ar estava acabando. O oficial pegou o rádio e começou a falar gesticulando. Cê tá doido, o suspense estava matando a gente por dentro. Eu não sabia se eles iam jogar a viatura na frente ou se iam só continuar vigiando. O que eu sabia era que a nossa paz no tapetão tinha acabado e que, a partir dali, cada metro rodado era um risco de uma consequência grave. Lorena colocou a mão sobre o painel da Scania, um gesto de carinho com o caminhão, e sussurrou que sentia muito por ter me envolvido naquilo, mas que ela não ia deixar aquele canalha destruir a minha vida também.
A emoção profunda na voz dela me deu uma coragem que eu nem sabia que tinha. Se a BR queria um duelo, ela ia ter, porque no comando dessa Scania P360 verde não tinha nenhum frouxo, e do meu lado tinha uma mulher que era puro aço temperado. A viatura então deu um golpe de volante e voltou para trás da gente, ligando finalmente as luzes vermelhas e azuis que iluminaram toda a cabine. O jogo tinha começado de verdade. O brilho do sol no asfalto da BR estava de doer as vistas, mas o que estava incomodando de verdade era o que eu via pelo retrovisor da minha Scania P360. Aquele rastro azul e vermelho do giroflex começou a piscar com uma vontade que não era normal, mas o que veio depois foi pura provocação. O cara começou a dar sinal de luz, mas não era um sinalzinho de quem quer passar. Era aquela piscadeira agressiva, rápida, feita para desconcentrar quem tá no comando de um bruto. Eu olhei pro velocímetro. 80 por hora cravado. Eu tava na lei, na linha, fazendo a minha puxada na maior paz do mundo. Mas pro sujeito lá atrás, parecia que a minha existência no tapetão era um insulto. Cê tá doido. O sangue começou a querer ferver. Eu segurei o volante com mais força, sentindo a vibração da Scania P360 verde, que brilhava sob o sol como se tivesse sido polida com diamante. Aquele verde esperança agora parecia um alvo. Lorena, que até então estava num silêncio profundo, se ajeitou no banco do carona. Ela não desviou o olhar do retrovisor lateral. Eu vi quando a expressão dela mudou. Aquela vulnerabilidade que eu vi quando ela contou da traição sumiu na hora. No lugar, apareceu uma frieza que me deu até um calafrio. Ela não estava com medo. Ela era analisando o inimigo. Jaconias, mantenha o pé firme. Ela disse com uma voz que parecia um comando de rádio. Não acelera e nem freia brusco. Ele quer que você perca a cabeça. Eu perguntei se ela conhecia a peça, e ela deu um sorriso amargo, sem nenhuma alegria. É o Tenente Rocha. Ela falou, quase num sussurro, mas com uma autoridade que preencheu a cabine. Ele é o braço direito do meu ex-noivo. Um pau-mandado que acha que o distintivo dá o direito de ser o dono do mundo. Ele não tá aqui por acaso, Jaconias. Ele recebeu o QRA desse caminhão, e agora vai tentar transformar a nossa viagem num inferno. O cara da viatura da PRF jogou o carro pro lado, emparelhando com o meu cargueiro. O sol refletia no vidro escuro deles, mas eu conseguia sentir o peso do olhar de quem estava lá dentro. Rocha abaixou o vidro um pouco e fez um gesto com a mão, mandando eu ir pro acostamento, mas de um jeito debochado, como se tivesse espantando uma mosca. Eu olhei para Lorena e ela só balançou a cabeça negativamente. Deixa ele vir, ela repetiu. Ele acha que manda na estrada, mas não faz ideia de quem está sentado aqui do seu lado. Ele ainda acha que sou a mesma mulher que ele ajudou a humilhar lá atrás. Ele não sabe que o jogo mudou. A tensão dentro da Scania P360 dava para ser cortada com faca. Eu tava ali, um simples motorista de 36 anos, no meio de uma guerra de gente grande da Federal. Mas eu não ia arregar. O meu bruto é minha casa, e ninguém invade a casa de um homem de bem sem pedir licença. O Rocha, vendo que eu não encostei de imediato, jogou a viatura na frente da Scania e deu uma freada leve, só para me testar. Eu tive que agir rápido no pedal, a bicha verde deu aquela mergulhada de frente, o freio motor soltou aquele ronco que ecoou pelo vale todo. Cê tá doido? O cara tava brincando com a vida de todo mundo ali por puro capricho. Lorena pegou o celular, mas não para ligar para ninguém. Ela abriu a câmera e começou a gravar tudo, mas de um jeito que ele não visse. Ela estava colhendo prova, agindo como a profissional que ela foi treinada para ser. Cada manobra perigosa que aquele oficial fazia na frente da nossa Scania P360 estava sendo registrada. A BR estava vazia naquele trecho, o que deixava o clima ainda mais de filme de suspense. Era só a gente, o sol, a máquina verde e a sombra daquele arrogante tentando nos tirar do sério. Eu sentia o suor descendo pelo pescoço, mas a calma da Lorena me contagiava. Ela começou a me explicar, com termos técnicos que eu nunca tinha ouvido, o porquê de cada movimento dele. Ela dizia que ele estava tentando forçar uma infração de trânsito para ter uma desculpa legal, para nos parar e revistar tudo. Se você não der motivo, ele vai ter que inventar um, e é aí que ele se entrega, ela disse. A inteligência dela era algo fora do comum. Eu percebi que ela estava jogando xadrez enquanto o Rocha estava jogando briga de rua. A viatura voltou para trás da gente,
e ligou a sirene. O som estridente invadiu a cabine, quebrando a paz do dia. Lorena olhou para mim e deu o sinal verde. Agora pode encostar, Jaconias. Mas faz tudo devagar. Mostra que você é um profissional. O palco tá montado. E ele não perde por esperar o que vem a seguir. Eu dei a seta, comecei a reduzir as marchas da Scania P360, sentindo o peso da responsabilidade nas minhas mãos. O asfalto do acostamento começou a ranger debaixo dos pneus. Parecia que o tempo tinha parado. O sol continuava brilhando lá fora, iluminando a pintura verde que eu tanto cuidava, mas a sombra daquela viatura da PRF encostando logo atrás trazia uma escuridão que eu sabia que ia testar cada fibra do meu ser. Olhei para Lorena uma última vez antes de abrir a porta. Ela estava com o rosto sereno, mas os olhos dela brilhavam com uma promessa de justiça que eu nunca tinha visto. O tenente Rocha desceu da viatura ajustando o cinturão, com um sorriso de quem já se sentia vitorioso. Ele mal sabia que aquela abordagem na BR ia ser o maior erro da vida medíocre dele. Eu respirei fundo, abri a porta da minha Scania P360 e me preparei para o impacto. A humilhação estava batendo na porta, mas a reviravolta já estava engatada na alma. Aquele som de sirene furando o ouvido parecia que estava cortando a minha alma ao meio. No retrovisor da minha Scania P360, as luzes da viatura da PRF piscavam com uma raiva que eu nunca tinha visto em todos os meus anos de trecho. Eu dei a seta, sentindo o volante vibrar sob as minhas mãos, e fui jogando o bruto pro acostamento da BR devagar. O cascalho começou a estalar debaixo dos pneus, e aquele barulho de pedra batendo na lataria verde me dava um aperto no peito, como se cada pedrinha fosse um soco no meu estômago. Parei a máquina, puxei o maneco e ouvi o suspiro do ar comprimido. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho da sirene. Cê tá doido? O ar dentro da cabine ficou tão pesado que parecia que o oxigênio tinha acabado. O sol de meio-dia estava castigando, fazendo o asfalto da BR brilhar tanto que parecia um espelho de prata. Eu olhei para Lorena e ela estava estática, as mãos apoiadas nos joelhos, mas os olhos dela estavam fixos no espelho lateral. Jaconias, ela disse com uma voz tão calma que chegava a dar medo. Não importa o que ele fale, não saia do caminhão até eu mandar. Deixa ele mostrar quem ele é. Eu só balancei a cabeça, sentindo o suor escorrer frio pelo pescoço. Eu via pelo espelho o tenente Rocha saindo da viatura. O cara não desceu. Ele saltou, batendo a porta com uma força que quase balançou o carro. Ele veio caminhando com aqueles passos pesados de bota ferrada, a mão direita já apoiada no coldre, e o rosto vermelho de um jeito que parecia que ele ia explodir a qualquer momento. Antes mesmo de chegar na altura da cabine da minha Scania P360, ele já começou a berrar. Desce logo desse calhambeque verde, seu infeliz. Você acha que a BR é a casa da sua mãe para andar do jeito que quer? Ele gritava, e a voz dele ecoava por todo o acostamento, misturada com o som dos outros caminhões que passavam voando pela gente. Eu abaixei o vidro devagar, tentando manter a calma de quem tem 36 anos de responsabilidade nas costas. Bom dia, senhor oficial, eu disse, tentando não deixar a voz tremer. Tem algum problema com a minha carga ou com a velocidade? O cara deu um soco na porta da Scania que fez um barulho seco de arrepiar os cabelos. Cê tá doido, meu coração quase saiu pela boca. Cala a boca e desce agora. Eu não te dei permissão para falar, seu motorista de bosta. Ele vomitou as palavras, e o hálito de ódio dele chegava até mim. Eu olhei para Lorena, e ela me deu um sinal imperceptível com a mão, pedindo para eu aguentar firme. O Rocha se aproximou mais da janela, os olhos saltados, a veia do pescoço parecendo uma corda. Ele olhou para dentro da cabine e quando viu a Lorena, o sorriso dele mudou. Não era mais só raiva, era um deboche sujo, uma coisa maligna. Ah, então a fugitiva tá aqui? Achou que ia sumir no meio da poeira com esse caminhoneiro de 5ª categoria? Ele disse, rindo de um jeito que me deu vontade de pular no pescoço dele. Eu senti a Lorena tensionar o corpo todo do meu lado. Ela não falou nada, mas a presença dela ali era como um escudo. O Rocha continuava o show dele, gritando que ia apreender o caminhão, que ia jogar a gente na tranca e que eu nunca mais ia ver o brilho desse verde no asfalto. Ele usava o cargo para esmagar a gente, para fazer eu me sentir o menor dos homens. Cada palavra que ele dizia era carregada de uma arrogância que não cabia na farda.
Ele batia com o cacetete na lataria da minha Scania P360. De propósito, só para me ver sofrer. Aquela máquina é o meu ganha-pão, é o meu orgulho, e ver aquele sujeito humilhando a gente daquele jeito era demais para qualquer homem de bem. A situação estava ficando fora de controle. Ele começou a puxar a maçaneta da porta com violência, mandando eu abrir a trava. O sol continuava queimando lá fora, e o calor dentro da cabine estava ficando insuportável. Eu sentia que a qualquer momento ele ia sacar a arma e fazer uma loucura. O perigo ali no acostamento da BR era real, e não tinha ninguém para acudir. Lorena se inclinou um pouco para frente, ficando bem na linha de visão dele. Rocha, você tá quebrando pelo menos 5 protocolos de abordagem oficial agora mesmo. Ela disse com uma voz fria como gelo. O oficial parou por um segundo, surpreso com a petulância dela, e depois soltou uma gargalhada que parecia um latido. Protocolo? Eu sou o protocolo nessa estrada, sua vagabunda. Ele gritou, e dessa vez ele deu um tapa no vidro que por pouco não estraçalhou tudo. Eu vi a Lorena fechar os punhos. Eu sabia que ela estava se segurando para não explodir, mas o plano dela era maior. Ela me olhou rápido e sussurrou. Deixa ele se enterrar sozinho, Jaconias. O Rocha começou a chutar o pneu dianteiro da Scania P360, gritando que a gente estava escondendo mercadoria ilícita, que a gente era cúmplice de crime federal. Ele estava inventando qualquer coisa para ter uma desculpa para nos tirar dali à força. A humilhação era pública. Outros motoristas reduziam a velocidade para ver o que estava acontecendo. E eu me sentia o pior dos bandidos sem ter feito nada. Eu nunca imaginei que uma manhã tão bonita, com o sol iluminando o tapetão da BR, pudesse se transformar num pesadelo desses. O Rocha agora estava tentando abrir a porta do carona, forçando o braço contra o vidro. O suspense estava matando a gente. Cada movimento dele era um risco, cada grito dele era uma ameaça de morte. A autoridade dele estava toda distorcida pelo ódio e pela ordem que ele recebeu do tal ex-noivo da Lorena. Eu estava ali no meio do fogo cruzado, protegendo a minha passageira e o meu bruto com a única coisa que eu tinha, a minha dignidade. Mas o Rocha não sabia que a dignidade de um caminhoneiro raiz e o segredo de uma ex-federal são coisas que não se quebram com gritos de um arrogante fardado. O climão estava chegando, e o asfalto da BR ia ser testemunha de uma queda que o tenente Rocha nunca esperou na vida dele. Cê tá doido. O clima estava de guerra. O tenente Rocha estava com a cara colada no vidro da minha cabine, e o hálito de quem estava com o sangue fervendo vinha direto no meu rosto. Ele não falava. Ele cuspia as palavras, e cada ofensa que saía da boca dele parecia uma chicotada. Você acha que é quem, seu carreteiro irresponsável? Acha que esse ferro velho verde te dá o direito de desafiar a autoridade na BR? Ele gritava, e eu sentia a Scania P360 vibrar, não pelo motor, mas pela violência com que ele batia no retrovisor. Cê tá doido, eu nunca vi um fardado perder a linha desse jeito por nada. Eu estava com 36 anos de idade, metade disso vivida dentro de cabine, e nunca tinha sido tratado como um lixo daquele jeito. Eu tentava manter as mãos no volante, mas elas tremiam de uma mistura de medo e uma raiva que eu estava engolindo a seco. Olhei pelo canto do olho para a Lorena. Ela continuava firme como uma estátua de gelo, mas eu percebi que ela tinha deixado o celular em um ângulo morto, captando cada grito, cada abuso daquele oficial. O Rocha percebeu que eu estava olhando para ela, e isso pareceu dar mais combustível para a loucura dele. Ele se afastou um pouco da porta e começou a gritar para quem quisesse ouvir. Enquanto outros brutos passavam devagar pelo acostamento, os motoristas curiosos tentando entender o que estava acontecendo. Olhem só esse tipo de gente, ele berrava, apontando para mim como se eu fosse um bicho. Um Zé Ruela que ganha a vida carregando soja e acha que pode esconder gente foragida no banco do carona. Vou encostar essa sua Scania P360 no pátio agora mesmo. E você só vai ver a cor dela de novo quando eu decidir que você aprendeu a respeitar uma farda da PRF. Aquilo doeu mais que um soco. Ameaçar o meu bruto, o meu ganha-pão que eu cuido como se fosse um filho, era o limite. Eu senti um nó na garganta. Aquela sensação de impotência que faz a gente se sentir do tamanho de um grão de areia no meio do deserto. Ele começou a chutar o pneu dianteiro da minha máquina verde, um chute seco que ecoou por todo o trecho. Cada pancada parecia que era na minha costela. Rocha colocou a mão no cinturão, fazendo questão de mostrar a arma.
e disse que se eu não descesse com a mão na cabeça, ele ia tirar a gente de lá debaixo de bala. A humilhação era completa. Eu via os olhares de outros caminhoneiros lá de cima das boleias. E eu sabia o que eles estavam pensando, que o Jaconias tinha se metido em encrenca feia. A minha reputação, o meu nome que eu sempre zelei no cristal, estava sendo jogado na lama ali mesmo, sob o sol escaldante da BR. O tenente voltou para a minha janela e enfiou o dedo indicador quase dentro do meu olho. Você é um nada. Ouviu bem? Um motorista de bosta que não sabe o lugar dele. Vou fazer questão de caçar a sua CNH e garantir que você nunca mais pise num pedal na vida. Ele ria. Um riso de quem se sente Deus porque tem um distintivo no peito. Eu abaixei a cabeça por um segundo, sentindo o peso daquela humilhação pública. Eu me senti pequeno, esmagado pela arrogância de um homem que usava a lei para cometer um crime de ódio. Foi nesse momento que eu senti a mão da Lorena tocar o meu braço. Não foi um toque de medo, foi um toque de comando. Eu olhei para ela, e o que eu vi me deixou sem ar. O olhar dela não era mais o de uma mulher fugindo. Era o olhar de uma predadora que tinha acabado de ver a presa cair na armadilha. Ela não piscou, não desviou os olhos do Rocha, nem por um milésimo de segundo. A autoridade que ela exalava era tão real que parecia que a temperatura dentro da cabine da Scania P360 tinha caído 10 graus. Rocha continuava o show dele, agora tentando forçar a trava da porta com uma ferramenta de ferro, gritando que ia quebrar o vidro se eu não abrisse. Ele estava fora de si, cego pelo poder que achava que tinha. Ele falava coisas horríveis sobre a Lorena, chamando ela de nomes que eu não tenho nem coragem de repetir, e dizia que o ex-noivo dela ia dar uma recepção especial para ela assim que a gente chegasse na delegacia. Ele já estava contando vitória, achando que tinha 2 coitados nas mãos que não tinham como se defender. Eu olhei para o asfalto da BR, aquele tapetão que eu tanto amo, e senti uma tristeza profunda. Como é que as coisas tinham chegado naquele ponto? Mas a Lorena se inclinou um pouco mais e sussurrou para mim. Aguenta só mais 30 segundos, Jaconias. Ele acabou de confessar o motivo pessoal da abordagem, agora ele é meu. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer, mas percebi que o suspense que estava me matando estava prestes a virar uma reviravolta de cinema. O tenente Rocha deu um último chute na porta da Scania P360 e sacou o rádio, chamando o guincho com uma voz vitoriosa. Ele já estava ditando a placa e a descrição do veículo, ignorando completamente que estava sendo filmado de um ângulo que pegava toda a sua conduta abusiva. Ele estava se achando o rei da estrada, o dono da BR, sem saber que o castelo de cartas dele estava prestes a desmoronar, por causa de uma caminhoneira que ele subestimou por puro machismo e arrogância. O climão estava ali, na ponta dos dedos, e eu, mesmo me sentindo humilhado, comecei a sentir uma faísca de esperança. A justiça tarda, mas no trecho, quando ela vem com o peso de uma carga de 80 toneladas. Cê tá doido? O que ia acontecer a seguir ia mudar a minha vida e a história daquela rodovia para sempre. O barulho da trava da porta da minha Scania P360 verde pareceu um tiro no meio daquele silêncio tenso. Eu vi a Lorena se mexer com uma calma que não combinava com o tamanho do perigo que a gente estava correndo ali no acostamento da BR. Ela abriu a porta e desceu devagar, pisando no cascalho com uma firmeza que fez o tenente Rocha dar um passo para trás, surpreso porque ele achava que ia ter que arrancar ela lá de dentro à força. O sol de meio-dia batia direto na lataria verde da minha máquina, refletindo uma luz que chegava a cegar. Mas o foco dele estava todo naquela mulher que ele tanto desprezava. Cê tá doido, o Rocha não perdeu tempo. Assim que ela pôs os pés no chão, ele soltou uma gargalhada seca, carregada de um veneno que me deu nojo. Olha só, resolveu facilitar o meu trabalho, sua sujeitinha, ele disse, aproximando o rosto do dela de um jeito covarde, tentando usar o tamanho dele para intimidar. Você achou mesmo que ia sumir no trecho dentro desse caminhão de verdureiro? O meu oficial lá no comando vai adorar saber que eu te peguei aqui, no meio do nada, tentando fugir como uma criminosa comum. Ele falava babando de ódio, as mãos gesticulando perto do cinturão, querendo mostrar quem era o dono daquela fatia de asfalto. Eu estava ali com o coração saindo pela boca, pronto para pular da boleia se ele tentasse encostar a mão nela. Mas a Lorena não se mexeu. Ela nem piscou. Ela deixou ele falar tudo,
Deixou ele vomitar toda a arrogância dele sob o sol escaldante da BR. O Rocha continuou, descendo o nível para ofensas que faziam o meu sangue ferver. Ele disse que ela era uma vergonha, que ela não passava de um brinquedo nas mãos de gente poderosa e que agora ela ia aprender o que acontece com quem desafia o sistema. Ele se sentia o rei, o justiceiro, o peixe grande que tinha acabado de pescar a maior presa da vida dele. Foi aí que o mundo parou. Lorena enfiou a mão por dentro da jaqueta, num movimento tão rápido e preciso que o Rocha levou a mão à arma, achando que vinha chumbo. Mas o que saiu de lá não foi pólvora. Foi algo que brilhou mais que o sol na pintura da minha Scania P360. Ela sacou um distintivo dourado, reluzente, e abriu um documento de identificação bem na cara dele. A voz dela, que até então era um sussurro, saiu como um trovão que ecoou por todo o acostamento, abafando até o som dos outros brutos que passavam voando pela gente. Você está quebrando o protocolo de abordagem da PRF, Tenente Rocha. E eu sugiro que você tire a mão desse coldre agora mesmo, se não quiser que a sua carreira acabe aqui mesmo nesse tapetão. Ela gritou com uma autoridade que me fez arrepiar até a nuca. O choque no rosto do sujeito foi algo que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. Ele empalideceu na hora. A cor sumiu do rosto dele, ficando mais branco que a faixa da estrada. Ele olhou para o distintivo, olhou para os olhos dela, e a mão dele começou a tremer de um jeito que ele não conseguia disfarçar. Ele não sabia. Cê tá doido? O desgraçado não fazia ideia de que ela era ex-agente federal. O ex-noivo dela, na ganância de destruir a vida dela, esqueceu de avisar pro pau-mandado que ela tinha sido uma das melhores da corporação, com uma ficha limpa e contatos que iam muito além de um simples posto de rodovia. O Rocha gaguejou, tentou falar alguma coisa, mas a voz dele sumiu. Aquele leão feroz que estava chutando o pneu da minha Scania P360 agora parecia um gatinho acuado no meio de uma tempestade. A Lorena não deu trégua. Ela começou a citar, um por um, cada artigo que ele tinha violado nos últimos 10 minutos. Falou do abuso de autoridade, da abordagem sem justificativa técnica, das ameaças de morte e da humilhação gratuita contra um cidadão de bem que estava apenas fazendo o seu trabalho de transporte. Eu, aqui de cima, com meus 36 anos de experiência, sentia uma alma lavada que não dá nem para explicar. Ver aquele arrogante ser enquadrado por uma mulher que ele achou que podia esmagar foi a maior reviravolta que eu já vi nesse trecho da BR. Ela chegou mais perto dele, e dessa vez foi ele quem teve que recuar. Você achou que eu estava fugindo, Rocha? Eu estava documentando o alcance da sujeira de vocês. Cada luz de giroflex, cada manobra perigosa que você fez atrás dessa Scania P360 tá gravado. E eu tenho o nome de cada um que tá envolvido nessa perseguição pessoal que vocês chamam de justiça. Ela disse, com o dedo apontado pro peito dele. O oficial olhava pro lado procurando uma saída, mas não tinha para onde correr. Ele estava ali exposto, sob a luz da verdade e do sol de meio-dia. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar de novo nos meus pulmões. A tensão que estava me matando tinha virado um sentimento de vitória que transbordava da cabine. A minha máquina verde continuava ali, firme, como se soubesse que a justiça estava sendo feita na sua sombra. O Rocha tentou balbuciar uma desculpa, dizendo que estava apenas seguindo ordens, mas a Lorena cortou ele no ato. Ordens ilegais não se cumprem, tenente. Você aprende isso na primeira semana de academia. O que você fez hoje foi crime. E eu vou garantir que você responda por cada palavra que disse pro Jaconias. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das carretas passando ao longe. O Rocha estava parado com o braço caído, o distintivo dela ainda brilhando diante dos olhos dele como um lembrete do erro fatal que ele tinha cometido. Ali, naquele pedaço de chão batido da BR, a hierarquia tinha mudado. A caminhoneira misteriosa tinha retomado o seu lugar de direito, e o arrogante fardado tinha acabado de perceber que a sua sombra era bem menor do que ele imaginava. A jornada ainda não tinha acabado, mas a primeira batalha tinha sido vencida com uma lavada que ia dar o que falar em todo o tapetão. Cê tá doido, que mulher é essa? Eu tava ali, encostado no paralama da minha Scania P360 verde, sentindo o calor do metal atravessar a minha camisa, mas nem ligava. O sol de meio-dia castigava o lombo, mas a sensação que eu tinha por dentro era de um banho de água gelada depois de um dia inteiro de poeira. Cê tá doido?
A cena que eu tava vendo era daquelas que a gente só acredita vendo mesmo. E olhe lá, a Lorena, que até 5 minutos atrás era só uma passageira misteriosa que eu tava ajudando, agora parecia ter crescido uns 2 metros de altura. Ela tava ali parada no meio do cascalho da BR, com aquele distintivo dourado brilhando mais que o sol, e uma cara de quem não ia deixar pedra sobre pedra. O tenente Rocha, coitado, se é que dá pra ter pena de um sujeito daqueles, tava murchando. Aquele peito estufado que ele tinha quando tava me esculachando sumiu na mesma hora. Ele gaguejava, tentava juntar uma frase com a outra, mas a voz não saía. Ele olhava pro distintivo, depois pros olhos da Lorena, e a mão dele, que antes estava toda valente perto do revólver, agora estava pendurada do lado do corpo, balançando que nem vara verde. Ele tentou dizer que era um mal-entendido, que o sistema tinha dado um alerta, mas a Lorena nem deixou ele terminar o primeiro mas. Ela começou a falar, e a voz dela era calma, mas cada palavra saía com o peso de uma Scania carregada descendo a serra sem freio. Ela citou o primeiro erro dele, abordagem sem fundada suspeita, puramente baseada em perseguição pessoal. Depois, veio a humilhação pública e o desacato contra um trabalhador do trecho, que era eu. Ela foi enumerando cada protocolo da PRF que ele tinha jogado no lixo só para fazer bonito pro ex-noivo dela. Ela falava os números dos artigos, as normas de conduta, as leis federais. Era uma aula de direito no meio do acostamento da BR. Eu ficava ali, só observando, com um sorriso de lado que eu não conseguia esconder. Olhei para minha Scania P360 e parecia que até o Bruto estava gostando da história. O brilho verde da lataria estava lá, firme, servindo de cenário para aquela lição de moral. O Rocha tentou limpar o suor que escorria da testa com a manga da farda, mas o braço dele tremia tanto que ele quase acertou o próprio olho. Ele não era mais o dono da estrada. Ele era só um oficial que tinha acabado de perceber que a carreira dele estava por um fio, e esse fio estava nas mãos da mulher que ele tentou esmagar. Lorena chegou um passo mais perto dele, e o Rocha recuou, batendo as costas na porta da viatura. Ela disse com uma frieza de arrepiar que tudo o que ele disse sobre apreender o caminhão e caçar a minha CNH já estava registrado e que ele ia ter que provar cada acusação na frente da corregedoria. Ela perguntou se ele sabia o que acontecia com um oficial que usava a estrutura da PRF para fins de vingança particular. O Rocha só baixou a cabeça. O silêncio dele era a maior confissão de culpa que eu já vi na vida. Nisso, alguns outros colegas que vinham passando pelo tapetão começaram a reduzir. Eles viam a viatura parada, a minha Scania P360 verde no acostamento e aquele oficial todo acuado diante de uma mulher civil. Dava para ver a curiosidade no rosto de quem passava. Um parceiro num bitrem até deu 2 toques na buzina, aquele fom-fom de quem tá saudando o movimento. Eu me senti vingado. A vergonha que eu senti quando ele me chamou de carreteiro de bosta tinha sumido. Eu não era um nada. Eu era um profissional com 36 anos de honestidade. E agora a verdade estava ali, clara como a luz do dia, limpando o meu nome. Lorena olhou para mim por um segundo e me deu um aceno de cabeça. Aquele olhar dizia tudo. Ela estava me agradecendo por não ter arredado o pé, por ter dado o carona e por ter confiado nela quando o bicho pegou. Mas quem tinha que agradecer era eu. Eu estava vendo a justiça acontecer em tempo real, sem precisar de grito, sem precisar de violência, só na base da lei e da coragem. Cê tá doido? O Rocha parecia que queria sumir, entrar num buraco e nunca mais aparecer na BR. Ela mandou ele entrar na viatura e ficar lá até a chegada da equipe que ela já tinha acionado pelo rádio. Ele obedeceu que nem um cachorrinho sem dono. Entrou no carro, fechou a porta e nem olhou mais para fora. Lorena voltou para perto de mim respirando fundo. O rosto dela ainda estava sério, mas eu percebi que a tensão nos ombros dela tinha dado uma relaxada. Ela olhou para o horizonte da BR, para o asfalto que não terminava mais, e comentou que aquele era o começo da faxina que ela precisava fazer na vida dela. Eu encostei de novo na minha Scania P360 e perguntei o que ia acontecer agora. Ela disse que o Rocha era só a ponta do iceberg, que o ex-noivo dela era quem estava movendo os pauzinhos, mas que agora ela tinha provas de sobra para derrubar o castelo dele. A gente ficou ali um tempo, em silêncio, vendo o movimento da estrada. O calor continuava forte, o cheiro de pneu queimado e óleo diesel estava no ar, mas a alma estava leve.
Eu nunca imaginei que uma puxada para o sul ia me colocar no meio de uma história dessas. Senti um orgulho danado de estar ali, do lado daquela mulher. O caçador tinha virado caça, e o tapetão da BR tinha sido o palco da maior reviravolta que eu já presenciei. Eu olhei para a estrada lá na frente, as curvas que a gente ainda tinha que vencer, e soube que aquela viagem ainda ia dar muito o que falar. Mas por enquanto, a sensação de ver o arrogante perdendo a fala era o melhor frete que eu já recebi na vida. A justiça tinha chegado a cavalo, ou melhor, tinha chegado a bordo de uma Scania P 360 verde, e ninguém ia conseguir apagar o brilho daquele dia. Lorena não pensou duas vezes. Ela deu as costas pro tenente Rocha, que ainda estava ali parado com cara de quem tinha visto um fantasma, e subiu os degraus da minha Scania P 360 verde com uma agilidade que me deixou de queixo caído. Eu achei que ela ia pegar as coisas dela para ir embora, mas que nada. Ela buscou um rádio de comunicação por satélite que estava escondido na mochila e um celular que parecia coisa de cinema. Ela se sentou no banco do carona, com a porta aberta mesmo, e começou a digitar e a falar numa frequência que eu nunca tinha ouvido no meu cristal. O tom de voz dela mudou de novo. Não era mais a mulher sofrida que me contou da traição. Era a agente operacional de elite assumindo o comando da operação na beira da BR. Ela acionou a corregedoria da PRF diretamente, sem passar por central de despacho nem nada. Ela deu o código de conduta, o local exato da abordagem e o número da funcional do Rocha. Quando ela disse, operação de limpeza moral em andamento, eu senti um arrepio que subiu da sola da minha bota até o último fio de cabelo. Cê tá doido? A Lorena não tava só fugindo de um ex-noivo maluco. Ela tava servindo de isca para pegar toda a sujeira que esse sujeito tinha espalhado pelo trecho. Ela revelou pro pessoal do outro lado da linha que cada passo nosso, desde que ela subiu na minha Scania P 360, estava sendo monitorado e gravado por uma equipe de inteligência que estava só esperando o momento do flagrante. Enquanto ela falava, o movimento no acostamento começou a mudar. Sabe como é caminhoneiro, né? A gente tem um sexto sentido para confusão. Um bitrem carregado de grãos reduziu a velocidade e encostou uns 50 metros para frente. Logo atrás, um cegonheiro também parou. Em menos de 10 minutos, tinha uns 5 ou 6 brutos estacionados, e os motoristas foram descendo, curiosos para ver o que estava acontecendo. Eles viam a viatura da PRF com as luzes piscando, o oficial de cabeça baixa e aquela mulher de postura firme mandando em tudo de cima da boleia de um caminhão verde. O zum 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 começou no rádio. "Oh, o Jaconias ali! O bruto dele tá parado e tem uma loira enquadrando o federal." O tenente Rocha estava desarmado psicologicamente. Ele nem tentava mais argumentar. Ele percebeu que o buraco era muito mais embaixo e que o poder que ele achava que tinha era só uma ilusão que a Lorena permitiu que ele acreditasse para poder se enterrar sozinho. Ele olhava para os outros caminhoneiros que estavam ali, homens que ele provavelmente já tinha humilhado em outras puxadas, e a vergonha dele era palpável. Ele tentou caminhar até a viatura para se esconder, mas a Lorena deu um grito. "Fica onde eu possa te ver, Rocha. Você não vai a lugar nenhum até a corregedoria chegar." O cara parou na hora, como se tivesse levado um choque. Era a autoridade de quem conhece a lei contra a arrogância de quem só usa a farda. Eu estava ali encostado no tanque da minha Scania P 360, vendo a alma ser lavada em praça pública. Um dos colegas que parou, o Tião da carreta baú, chegou perto de mim e perguntou: "Jaconias, que tá pegando, meu parceiro? A moça é brava mesmo?" Eu só respondi: "Tião, cê não faz ideia. O sol hoje tá iluminando é a justiça." A gente via o Rocha tremendo. As mãos não paravam quietas no cinturão, mas ele nem ousava encostar na arma. Ele sabia que se fizesse qualquer movimento brusco, a casa caía de vez. O silêncio que ele guardava agora era o silêncio da derrota. Lorena desceu da cabine de novo, dessa vez segurando o celular e mostrando as mensagens que estavam chegando. Ela olhou para mim e deu um sorriso de lado. Um sorriso de vitória que me fez sentir que cada quilômetro desse tapetão valia a pena. Ela me contou que o ex-noivo dela já tinha sido detido na capital e que agora a corregedoria vinha buscar o Rocha para completar o serviço. A missão de limpeza dela estava chegando ao fim, e o palco tinha sido a minha fiel companheira verde. Ela explicou que escolheu o meu caminhão porque viu que eu era um homem de bem, um profissional respeitado, e que o Rocha nunca ia desconfiar que uma ex-federal estaria viajando de carona num cargueiro de linha.
A tensão ainda estava alta, mas agora o sentimento era de alívio. Os outros caminhoneiros estavam ali servindo de testemunhas silenciosas da queda de um tirano da BR. O sol continuava brilhando forte, mas o ar parecia mais limpo, sabe? Como se a poeira da corrupção tivesse baixado de vez. Eu olhava para o Rocha e não sentia ódio. Sentia era a pena de um homem que trocou a honra pelo poder de humilhar os outros. Ele estava ali, destruído na frente de todos os carreteiros que ele tanto desprezava. O jogo tinha virado, e o caçador agora era a presa mais frágil daquela rodovia. De repente, a gente ouviu o som de mais 2 viaturas vindo no sentido contrário, cruzando o canteiro central com uma velocidade impressionante. Não eram viaturas de patrulha comum. Eram os carros pretos da corregedoria e da inteligência. Quando eles pararam e os agentes desceram, o Rocha simplesmente se ajoelhou no asfalto quente. Ele sabia que ali era o fim da linha. A Lorena foi ao encontro dos colegas, entregando o rádio e o celular com todas as provas. O trecho estava parado para ver aquela cena. Eu senti um orgulho danado de estar ali. O Jaconias, com seus 36 anos, tinha virado peça-chave numa operação que ia limpar a BR de um bocado de gente ruim. Lorena voltou para perto de mim enquanto os agentes algemavam o Rocha e levavam ele para a viatura preta. Ela me olhou nos olhos e disse: "Obrigada por ser o meu porto seguro hoje, Jaconias. O Brasil precisa de mais homens como você no volante." Aquilo valeu mais que qualquer frete milionário. O suspense que a gente viveu na cabine da Scania P360 tinha se transformado numa história de redenção que ia ecoar por muito tempo em cada posto de parada desse país. Cê tá doido? A viagem estava só na metade, mas o coração já estava batendo no limite da emoção. O sol continuava firme no céu, mas o ar no acostamento da BR parecia ter mudado de cor. Aquele clima pesado, carregado de um ódio que o tenente Rocha tinha trazido com ele, começou a se dissipar assim que a segunda viatura encostou. Dessa vez, não era o som estridente e agressivo de quem quer intimidar com sirene alta, mas um toque curto e profissional, avisando que a lei de verdade tinha chegado. Quando os agentes da corregedoria da PRF desceram, a postura era outra completamente diferente. Eram homens de feição séria, que olhavam para a cena com o rigor de quem não aceita mancha na farda e nem abuso no trecho. Eu fiquei ali, encostado na lataria verde da minha Scania P360, sentindo o metal quente contra as minhas costas, mas a minha alma estava começando a esfriar, no melhor sentido da palavra. Cê tá doido? O alívio que eu senti foi como se eu tivesse tirado uma carga de 40 toneladas de cima do peito de uma vez só. Lorena não esperou ser chamada. Ela caminhou até o oficial que parecia estar no comando daquela equipe, um homem de cabelos grisalhos que olhou para ela com um respeito que eu nunca tinha visto alguém dedicar a uma caroneira de beira de estrada. Sem dizer uma palavra, ela tirou o celular do bolso da jaqueta e entregou para ele. Ali estava o tesouro. A prova de que o Rocha tinha passado de todos os limites. Ela tinha começado a gravar no exato momento em que os sinais de luz agressivos começaram lá atrás, quando a gente ainda estava em pleno movimento no tapetão. O agente colocou o fone de ouvido, escutou por alguns minutos e a expressão dele foi ficando cada vez mais fechada, as sobrancelhas se juntando numa linha de pura indignação. Ele olhava para o Rocha, que estava ali murcho encostado na própria viatura, e a gente via que o castelo de cartas do tenente estava desmoronando em tempo real. Cada ofensa que ele gritou, cada chute que ele deu no pneu da minha Scania P360, estava registrado ali para quem quisesse ouvir. O oficial da corregedoria se aproximou do Rocha e a conversa foi curta e grossa. Eu não conseguia ouvir tudo o que diziam por causa do barulho dos outros brutos que passavam voando pela pista, mas dava para ver o tenente gaguejando, tentando explicar o inexplicável, com as mãos gesticulando sem parar de um jeito nervoso. Ele apontava para a Lorena, tentava falar do tal ex-noivo poderoso, mas o agente da corregedoria só balançava a cabeça negativamente, com um desprezo que doía mais que uma algema. O peso da justiça começou a se fazer presente ali mesmo, entre o cascalho do acostamento e o asfalto da BR. Lorena voltou para perto de mim, e eu vi que os olhos dela estavam brilhando com uma luz diferente. Não era mais aquele brilho de medo ou de fuga, mas sim a satisfação profunda de quem está vendo a verdade vencer a arrogância de quem se acha dono da rodovia. Enquanto os agentes organizavam a papelada e preparavam a escolta oficial,
Eu percebi que a gente não estava sozinho naquela comemoração silenciosa. Os outros caminhoneiros que estavam parados ali perto, homens que vivem a mesma lida que eu e que já comeram muita poeira nesse Brasil, estavam todos assistindo de camarote. O Tião, um parceiro de longa data que eu não via fazia uns 2 meses, desceu da boleia dele e me deu um sinal de positivo com o polegar, com um sorriso de orelha a orelha. O sentimento de justiça ali era compartilhado por todo mundo, que já sofreu um abuso de autoridade nesse trecho infinito da BR. Ver o Rocha sendo colocado no banco de trás da viatura de escolta, sem aquela pose de rei da estrada e com a cabeça baixa, foi uma lição que eu nunca vou esquecer enquanto eu tiver fôlego. Aquele carreteiro de bosta que ele tinha humilhado agora era a principal testemunha da queda dele. A Lorena entregou mais alguns documentos que ela trazia escondidos, provas que ela tinha colhido durante meses de investigação por conta própria, agindo como a profissional de elite que ela sempre foi. Ela explicou para os colegas da corregedoria que a missão dela era pessoal, uma limpeza moral necessária depois de tanta sujeira que o ex-noivo dela tinha jogado no ventilador, mas que cada passo que ela deu estava dentro da mais pura legalidade. A autoridade dela agora era reconhecida por todos ali, e os agentes da PRF que chegaram por último batiam continência para ela com uma sinceridade que chegava a emocionar. O sol de meio-dia continuava castigando, mas o vento que soprava de repente parecia trazer um frescor novo para dentro da cabine da minha Scania P360. Eu me senti o homem mais sortudo do mundo por ter cruzado o caminho dessa mulher e por ter tido a coragem de oferecer aquele carona. Depois que as viaturas partiram, levando o Rocha e a sua arrogância para prestar contas bem longe dali, o silêncio que ficou no acostamento era um silêncio de paz, daqueles que a gente só sente depois que uma tempestade braba passa. Lorena se virou para mim e estendeu a mão. Foi um aperto de mão firme de parceiro para parceiro, de quem confia a vida no outro. Ela agradeceu por eu ter mantido a calma mesmo quando o oficial estava chutando a minha máquina e por ter confiado nela quando tudo parecia que ia terminar em tragédia. Eu só consegui dizer que faria tudo de novo, porque no comando daquela Scania P360 verde não viajava covarde e nem homem de pouca fé. A gente subiu de volta para a cabine e o cheiro do café novo, que ainda estava lá no porta-copos esperando por nós, pareceu o melhor perfume do mundo naquele momento. Dei a partida e o ronco do motor da Scania P360 ecoou como um grito de liberdade pelo vale. Eu me ajeitei no banco, senti o conforto da boleia e olhei para a Lorena, que agora sorria de verdade. Um sorriso que iluminava tudo. Mas a estrada, meu amigo, a estrada sempre tem uma surpresa guardada na próxima curva. Assim que eu engatei a primeira e comecei a ganhar o asfalto da BR de novo, sentindo os pneus tracionarem com vontade, o rádio PX soltou um chiado estranho. Uma interferência que não era normal. Uma voz desconhecida, bem baixa e carregada de uma malícia que fez os pelos do meu braço arrepiar, falou: "A festa foi bonita na beira da pista, Jaconias, mas o noivo ainda está esperando o brinde lá na frente. O verde brilha no sol, mas a noite alcança todo mundo que tenta atravessar o caminho dele." O clima dentro da cabine gelou na mesma hora. O ar-condicionado parecia ter virado um freezer. Lorena pegou o microfone do rádio com uma rapidez de quem já esperava por aquilo, mas a transmissão já tinha cortado, deixando apenas aquele ruído de estática que incomoda a alma. Ela me olhou com uma seriedade que eu não via desde o começo daquela abordagem tensa. O Rocha era só um peão, uma peça pequena no tabuleiro que esse ex-noivo dela estava montando por todo o estado. O verdadeiro perigo ainda estava à espreita, escondido em algum ponto cego do tapetão. E a gente estava indo direto para o encontro dele no próximo trecho da BR. Cê tá doido? A alma estava lavada pela justiça, mas o corpo já estava se preparando para a próxima batalha, que o destino resolveu colocar no nosso rastro. Aceleramos a Scania P360, porque agora não tinha mais volta, era vencer ou vencer. As viaturas da corregedoria foram sumindo no horizonte da BR, e o silêncio que ficou no acostamento era de uma paz que chegava a doer nos ouvidos. O sol de meio-dia continuava lá firme, fazendo o asfalto brilhar como se tivesse sido polido, e a minha Scania P360 verde reluzia como uma joia bruta no meio do nada. Eu estava ali, encostado no paralama, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O tenente Rocha já era,
levado como um criminoso comum, mas a energia que ele deixou para trás ainda era pesada. Olhei para o lado e vi a Lorena parada perto da porta da cabine. Ela estava com os braços cruzados olhando para o chão de cascalho, e eu percebi que os ombros dela, que antes estavam retos como um esquadro, começaram a baixar. Foi aí que aconteceu a tempestade que a gente não viu no céu. Sem aviso nenhum, a Lorena desabou. Não foi um choro baixo de quem tá com vergonha. Foi um soluço que veio lá do fundo da alma. Um descarrego de quem estava segurando o mundo nas costas por tempo demais. Cê tá doido? Ver aquela mulher que peitou um oficial da PRF com voz de comando se quebrar daquele jeito me deu um nó na garganta. Eu não pensei 2 vezes. Dei 3 passos e cheguei perto dela. No começo fiquei meio sem jeito, sabe como é caminhoneiro? A gente é meio bruto para essas coisas, mas o meu coração de 36 anos de estrada falou mais alto. Eu abri os braços e ela se encostou no meu peito, chorando como se a vida dela dependesse daquele momento. Ali no meio do nada, sob o sol escaldante da BR e na sombra da minha fiel Scania P360, a gente consolidou uma conexão que nenhum frete no mundo paga. Era uma amizade forjada no aço e no perigo. Eu senti que a cabine do meu bruto tinha virado um santuário para ela. Enquanto ela chorava, ela começou a soltar as palavras, como se precisasse cuspir o veneno para não morrer sufocada. Ela confessou que enfrentar o Rocha não foi só uma questão de prender um mau policial. Foi como se ela tivesse batido de frente com os fantasmas do ex-noivo dela. Ela disse que o Rocha era a sombra daquele homem, o braço que ele usava para bater nela mesmo de longe. Ela me contou com a voz toda trêmula que passou meses se sentindo uma criminosa, mesmo sendo a pessoa mais honesta que ela conhecia. O ex-noivo, usando o poder de comando dele na federal, tinha feito ela acreditar que ela era louca, que ela não tinha valor e que a lei não servia para proteger mulher traída. Ver o Rocha algemado foi a prova que ela precisava para saber que ainda tinha justiça no mundo. Mas o medo de o grande chefe estar vindo atrás dela agora era maior do que nunca. O desabafo dela era puro sentimento. Uma mistura de alívio com um terror profundo que eu nunca imaginei que uma agente de elite pudesse sentir. Eu só conseguia dizer: calma, Lorena. Na minha Scania P360 ninguém te toca. Aqui o trecho é sagrado. A gente ficou ali um tempo abraçados enquanto o calor do asfalto subia e o motor do caminhão estalava, esfriando devagar. Quando ela finalmente se acalmou, ela limpou o rosto com a manga da jaqueta e me olhou com uma gratidão que me deixou sem palavras. Ela disse que eu não era só um caminhoneiro que deu um carona para ela. Eu era o único que não tinha virado as costas quando a farda tentou crescer para cima da gente. Eu respondi que no tapetão da BR, a gente aprende que a farda pode enganar, mas o caráter de um homem se vê é na hora do aperto. A gente subiu de volta para a cabine, e aquele ambiente que eu tanto amo, com cheiro de couro e café, pareceu abraçar a gente. Mas o destino não dá descanso para quem tá na lida. Assim que a gente se acomodou e eu ia dar a partida para tirar a Scania P360 do acostamento, o rádio PX soltou um chiado que cortou o clima de paz. Jaconias, tá na escuta, meu parceiro? Era a voz do Tião, aquele colega que tinha parado para ver a confusão e já tinha seguido viagem uns minutos antes. Eu peguei o microfone. Tô no cristal, Tião. Pode falar. A voz dele veio carregada de uma preocupação que eu não gostei nem um pouco. Jaconias, fica esperto no KM 340. Tem um carro preto, vidro totalmente escuro, parado no recuo da serra. Não parece viatura, mas os caras estavam de binóculo olhando cada bruto que passava. Quando eu passei, eles deram partida e estão descendo no teu rastro bem devagar. O sangue gelou na hora. Lorena olhou para mim e a expressão dela mudou instantaneamente. A agente voltou para o lugar da mulher vulnerável. Ela pegou o celular de novo e conferiu o GPS tático dela. Jaconias, esse recuo fica logo depois da próxima curva fechada. Se eles estão descendo, vão nos alcançar em menos de 10 minutos, ela disse, já conferindo a trava da porta da Scania P360. O suspense voltou com tudo. O Rocha era o problema pequeno. O carro preto era o aviso de que o ex-noivo não ia aceitar a derrota do subordinado dele sem lutar. A perseguição agora não era mais oficial, era algo muito mais perigoso, porque não tinha sirene nem protocolo para seguir. Eu engatei a primeira. O motor da Scania P360 verde roncou com uma força que parecia que ele estava sentindo a minha raiva.
Saímos do acostamento ganhando velocidade rápido, o turbo assobiando alto no pé da serra. Lorena começou a mexer em algo debaixo do painel, onde ela tinha escondido um rastreador que ela mesma tinha instalado antes de a gente parar. Ela deu um grito abafado. "Cê tá doido, Jaconias? Tem outro sinal aqui bem perto." Ela apontou para a tela e eu vi um ponto vermelho piscando a menos de 1 quilômetro da gente, vindo por uma estrada de terra lateral que saía direto na BR. O perigo estava vindo de 2 lados agora. O carro preto na nossa bota e alguém vindo pelo flanco. Eu olhei pelo retrovisor e vi o brilho de um farol alto lá no fundo, cortando o sol da tarde. A tranquilidade do desabafo tinha acabado, e a luta pela sobrevivência tinha recomeçado com uma intensidade 10 vezes maior. Lorena me olhou firme e disse: "Acelera esse bruto, Jaconias. Não deixa eles emparelharem de jeito nenhum. Se eles cercarem a gente nessa serra, a gente não sai vivo." Eu apertei o volante, senti o peso da carga lá atrás e soube que a minha Scania P360 ia ter que mostrar por que é a rainha do asfalto. A amizade agora ia ser testada no limite da velocidade e da coragem, porque o noivo traidor tinha mandado os lobos, e a gente era a única presa que ele não ia conseguir engolir. O sol já começava a querer baixar no horizonte, mas ainda brilhava com uma força que fazia o asfalto da BR parecer um rio de ouro derretido. Depois de todo aquele sufoco com o carro preto e as ameaças no cristal, a gente conseguiu um respiro. O Tião e outros parceiros do trecho fizeram uma parede de brutos lá atrás, fechando o caminho para os lobos, e eu dei o pé de ferro na minha Scania, P360 verde, até a gente ganhar uma distância segura. Agora, o silêncio na cabine era outro. Não era mais aquele silêncio de medo, mas um silêncio de quem venceu uma guerra e finalmente pode sentir o cheiro da liberdade. "Cê tá doido?" O alívio era tanto que eu sentia que o caminhão tava até mais leve, como se a carga de soja tivesse virado pluma. Eu olhava pelo retrovisor e via o reflexo do sol na lataria verde, aquela cor de esperança que nunca me abandonou. Lorena estava do meu lado com o rosto virado para a janela, sentindo o vento morno da BR bagunçar o cabelo dela. A expressão dela estava serena. As marcas daquela humilhação lá no posto da PRF estavam sumindo, dando lugar para uma mulher que parecia ter nascido de novo. Eu quebrei o gelo e falei que a vida era uma caixa de surpresas, que nunca imaginei que uma viagem comum ia virar um filme de ação, com direito à reviravolta de agente federal. Ela deu um riso baixo, um som que eu ainda não tinha ouvido, e disse que a estrada tem esse poder de revelar quem a gente é de verdade. A gente começou a conversar sobre como a identidade de uma pessoa é algo sagrado. Ela me disse que por muito tempo deixou que o ex-noivo traidor definisse quem ela era, que ela se sentia pequena diante do poder dele. Mas ali, naquela cabine da Scania P360, ela percebeu que a força dela não vinha do distintivo, mas da coragem de não aceitar ser pisada. Eu concordei, lembrando que no trecho a gente vê muitos sujeitos se achando o dono do mundo só porque tá num carro de luxo ou com uma farda, mas que no fim das contas o que vale é a palavra e o respeito. A gente discutiu como a vida dá voltas, como o mundo gira num ritmo que ninguém controla, e quem tá por cima hoje, amanhã pode estar comendo poeira no acostamento. Lorena me olhou com um brilho de admiração e comentou que eu, com meus 36 anos, tinha uma sabedoria que muito doutor por aí não tem. Falou que o jeito que eu cuidava da minha máquina verde e a paciência que eu tive com o arrogante do Rocha mostravam que eu era um raiz de verdade. "Cê tá doido?" Meu peito estufou de orgulho. Ela confessou que, se não fosse pelo meu carona e pela minha firmeza, talvez ela não tivesse tido o palco necessário para desmascarar aquela quadrilha que estava usando o nome da PRF para fins escusos. A gente estava ali, 2 estranhos que o destino uniu num ponto de parada, e agora parecia que a gente se conhecia de outras vidas. Enquanto a Scania P360 devorava os quilômetros do tapetão, o céu foi ganhando tons de laranja e roxo, mas a estrada à nossa frente estava limpa, iluminada por uma luz que parecia abençoar o nosso caminho. Lorena abriu a bolsa e tirou uma foto antiga, uma foto dela com a família, gente simples lá do interior, e disse que estava voltando para buscar as raízes dela, para começar do zero, longe de toda aquela podridão da capital. O trauma da humilhação tinha ficado para trás, enterrado em algum KM que a gente já tinha vencido. O sentimento agora era de uma vitória limpa,
de quem não precisou sujar as mãos para fazer a justiça acontecer. Mas, como no trecho a gente nunca pode baixar a guarda totalmente, eu percebi um movimento diferente lá na frente. Tinha um comboio de carros pretos, mas dessa vez eles estavam estacionados de um jeito oficial, com as luzes de alerta ligadas. O meu coração deu um pulo. Achei que o pesadelo tinha voltado. Lorena pegou o binóculo rápido e deu um grito de alegria. Jaconias, olha lá, é o pessoal da Corregedoria Central. Eles vieram pessoalmente interceptar o resto da turma. O susto virou euforia na mesma hora. Era a confirmação final de que a limpeza moral que ela começou na minha boleia estava se espalhando por toda a BR. Eu reduzi as marchas da Scania P360 devagar, sentindo o freio motor trabalhar com aquele som grave que dá confiança. A gente passou pelo comboio e os agentes, reconhecendo a Lorena no banco do carona, fizeram um sinal de continência. Foi a cena mais bonita que eu já vi. Uma mulher que foi humilhada, chamada de tudo que é nome por um oficial arrogante, agora estava sendo saudada como a heroína que ela é. O sol estava se pondo, mas o brilho no rosto dela era mais forte que qualquer luz de fim de tarde. A gente seguiu viagem, deixando o barulho das sirenes de justiça para trás. Lorena virou para mim e disse que a partir de hoje, ela ia olhar para cada caminhão verde que cruzasse com ela com um respeito renovado. Falou que a Scania P360 tinha virado o símbolo da liberdade dela. Eu senti uma emoção profunda, daquelas que faz a gente engolir seco para não chorar. A gente estava chegando perto do ponto onde ela ia seguir o caminho dela, mas a marca que aquela viagem deixou no meu coração de caminhoneiro ia durar para sempre. O horizonte estava aberto, sem nuvens, sem sombras, só o asfalto convidando a gente para novos destinos. Eu olhei para o painel, conferi a temperatura do motor, tudo no cristal. O bruto estava rodando macio, como se estivesse feliz por ter feito parte de algo tão grande. A gente seguiu conversando sobre planos para o futuro, sobre como a gente nunca deve subestimar ninguém, porque por trás de uma roupa simples ou de um rosto cansado, pode estar a pessoa que vai mudar a nossa história. A BR estava calma, o trânsito fluindo como um rio tranquilo. E eu sabia que, por mais que a noite fosse chegar, a luz daquela vitória ia continuar iluminando a minha cabine por muitos e muitos quilômetros. Cê tá doido? Que dia? Que puxada inesquecível. A gente estava pronto pro encerramento, mas com a alma pronta para novos começos. O sol já estava se despedindo do tapetão quando a gente avistou as primeiras luzes da cidade de destino. Depois de tanto chão, tanta adrenalina e aquela confusão toda com a PRF, ver o horizonte urbano aparecendo foi como tirar um peso das costas que eu nem sabia que ainda estava ali. Eu reduzi as marchas da minha Scania P360 verde, sentindo o ronco do motor mais baixo, quase como se o bruto também tivesse querendo curtir aquele momento de paz. Olhei para Lorena no banco do carona, e o rosto dela, iluminado pelo dourado do fim de tarde, estava tranquilo. A gente não precisava de muitas palavras. O silêncio ali dentro da cabine agora era de puro respeito e uma amizade que nasceu no meio do fogo cruzado da BR. Eu encostei a Scania P360 num ponto seguro, perto de uma praça movimentada, onde o movimento de gente de bem era grande. Puxei o maneco, ouvi o suspiro do ar e olhei para ela. Foi aí que veio o primeiro climão desse final de puxada. Lorena abriu a bolsa, tirou um papelzinho dobrado com um número de telefone e um nome que eu não conhecia. Esse é o meu contato pessoal, Jaconias. E se algum dia você passar por Santa Catarina e precisar de qualquer coisa, de um prato de comida, a um apoio jurídico ou federal, você me liga. Ela disse, com um brilho nos olhos que parecia promessa de vida inteira. Você não salvou só uma ex-agente hoje, você salvou a fé que eu tinha na humanidade. Cê tá doido? Ouvir aquilo de uma mulher daquele porte me deu um nó na garganta que eu tive que engolir seco para não fraquejar. Mas a reviravolta veio logo em seguida, quando ela estava com a mão na maçaneta para descer. Ela parou, me olhou bem no fundo dos olhos e confessou algo que me deixou de queixo caído. Sabe por que eu aceitei o seu carona lá no posto, Jaconias? Porque eu vi o terço pendurado no seu retrovisor e a foto da sua mãe no painel. No meu mundo de investigação, a gente aprende a ler os sinais. E eu soube na hora que um homem que honra a mãe e a fé não ia me deixar na mão. Eu olhei para a foto da minha velha ali, sorrindo para mim entre os mostradores da Scania P360, e percebi que a proteção que a gente carrega vai muito além do seguro do caminhão.
A identidade oculta dela tinha sido revelada, mas a minha essência também tinha sido lida por ela desde o primeiro km. Lorena desceu da cabine com aquela elegância de quem domina o mundo. Eu fiquei ali parado por um tempo, vendo ela se misturar com as pessoas na calçada. Antes de sumir na esquina, ela parou e deu aquele aceno de mão. Um tchau que não parecia uma despedida, mas um até logo. Olhei pelo retrovisor da minha máquina verde, vendo a imagem dela ficando pequena enquanto o sol terminava de cair. Naquele momento, o sentimento de vitória foi completo. A justiça tinha sido feita lá atrás na BR. O tenente Rocha estava pagando pelo que fez, e eu estava entregando a passageira mais importante da minha vida sã e salva no destino dela. Engatei a primeira e tirei o bruto da inércia. O ronco da Scania P360 parecia mais vivo, mais vibrante. Conforme eu ia ganhando as ruas para sair da cidade e pegar o trecho de volta para casa, eu senti que algo dentro de mim tinha mudado de vez. Eu, o Jaconias, um caminhoneiro de 36 anos que achava que já tinha visto de tudo, tinha acabado de aprender que a estrada é a maior escola que existe. Eu não era mais o mesmo homem que saiu de casa naquela manhã. Aquela experiência de humilhação e reviravolta tinha temperado a minha alma como se fosse aço. A autoridade de verdade não vem da farda, mas da verdade que a gente carrega no peito. Passei por um posto de fiscalização na saída da cidade e, dessa vez, o oficial da PRF que estava de plantão deu um joinha para mim e um toque no cap, num sinal de puro respeito. Talvez a notícia do que aconteceu com o Rocha já tivesse corrido o trecho no cristal, ou talvez o brilho da minha Scania P360 verde estivesse exalando uma energia diferente. Eu respondi com um toque curto na buzina, o som ecoando pela noite que estava chegando, limpa e estrelada. O medo tinha ido embora, a tensão tinha virado história para contar, e o meu coração estava transbordando de uma gratidão que eu nem sabia como explicar. A viagem continuava, porque para o caminhoneiro o destino é só uma vírgula na história. Mas agora, cada km que eu vencia no tapetão tinha um sabor novo. Eu pensava na Lorena, na força das mulheres que encaram esse Brasil de frente, e na sorte que eu tive de ser o instrumento da justiça naquele dia. O recomeço não era só para ela, que estava indo buscar as raízes no sul. Era para mim também. Eu ia voltar para minha família, para os meus amigos de posto, com uma história de superação e redenção que ia virar lenda nas rodas de conversa. Olhei para o banco do carona vazio e por um segundo, ainda consegui sentir o perfume dela misturado com o cheiro do café. Sorri sozinho, ajeitei o boné e foquei na estrada iluminada pelos faróis da minha Scania P360. O mundo é grande, a BR é infinita, e a vida é cheia de curvas perigosas, mas quando a gente caminha com a verdade, não tem escuridão que apague o nosso brilho. Cê tá doido? Que jornada! Eu segui viagem sabendo que a partir de hoje, cada vez que eu olhasse pro verde do meu caminhão, eu ia lembrar que a justiça pode demorar, mas ela sempre encontra um caminho para se manifestar, nem que seja no banco de carona de um bruto no meio do nada. O destino foi cumprido e o recomeço estava só começando. No fim das contas, o que fica dessa puxada não é apenas o frete entregue, mas a lição valiosa que o asfalto gravou na minha alma. A gente passa a vida olhando pelo retrovisor, cuidando da retaguarda e vigiando a carga, mas às vezes esquece que a maior força do mundo pode estar ali, sentada bem do nosso lado em silêncio. A farda pode até impor o medo, mas só a verdade e o caráter impõem o respeito. O tenente Rocha achou que estava esmagando um simples caminhoneiro e uma mulher indefesa, mas ele só estava cavando a própria cova diante da justiça que ele mesmo jurou defender. A vida é esse tapetão infinito onde a semente que você planta no acostamento hoje é exatamente o que você vai colher na próxima curva. Nunca subestime ninguém, porque por trás de uma história de dor, pode existir uma agente de elite pronta para retomar o controle do destino e mudar o rumo da história. Rapaziada, se essa história bateu firme no seu peito e te fez sentir o orgulho de ser quem você é, não guarda esse sentimento só para você. Mete o dedo no like por reciprocidade a todo esse conteúdo que a gente prepara com tanto suor e verdade para vocês. Compartilha esse vídeo com aquele parceiro de trecho que já sofreu alguma injustiça na BR, para ele saber que ele não está sozinho e que a justiça sempre encontra um caminho. Você faz parte dessa nossa família de brutos, desse grupo que entende o que é ter diesel no sangue,
e honra na palavra. Se inscreve aqui no canal e engata o sininho agora mesmo, para você não perder nenhuma dessas viagens emocionantes que a gente vive por aqui. Cada inscrição sua é um sinal de que nossa irmandade está cada vez mais forte e que a voz do caminhoneiro raiz nunca vai ser calada. Agora me diz uma coisa, pensando bem no fundo da sua consciência, se fosse você no meu lugar, teria tido o sangue frio de aguentar toda aquela humilhação, sem nem imaginar quem era de verdade, a sua passageira? E para a gente fechar com chave de ouro e mostrar a força da nossa classe, você acha que o tenente agiu certo ou ele passou dos limites? Deixa aqui nos comentários se você já passou por algo assim. Bora movimentar esse trecho porque a viagem não para nunca. Cê tá doido?